mentira que tem um corte do diretor com 3 horas do filme Guerreiras do K-pop. E quem revelou isso, na verdade, foi a própria diretora do filme. O filme tem 2 diretores, a Meg e o Chris, e ambos deram uma entrevista pro canal Right for Animation. E eu vou até colocar o trecho da entrevista depois pra vocês verem, mas como tá tudo em inglês, eu vou dar uma resumida em português pra todo mundo entender o que eles estão falando. Então a Meg começa falando que tem esse equívoco de que tem o corte do diretor com 3 horas de filme, que foi um rumor que começou a rolar aí entre o fandom do filme. Até porque tem várias artes conceituais de muitas cenas que não estão na edição final do filme, então dá a entender que tinha muita história que acabou sendo cortada, então que teria aí 3 horas de filme no total, mas que eles foram editando e cortando e o filme não chegou nem perto de ter 3 horas. Mas nessa entrevista a Meg falou que isso é um equívoco mesmo e que não aconteceu deles terem feito um filme de 3 horas, que não existe esse corte do diretor. Ela falou que já é bem difícil de fazer um filme, então que eles não iam fazer coisa além do necessário. É importante a gente lembrar que arte conceitual não necessariamente significa algo que era para estar no filme, é só conceitual, é só para você ter uma ideia. Então, talvez a ideia daquelas cenas existiram em algum momento, mas não deve nem ter chegado no roteiro final do filme. Eles só fizeram uma arte conceitual para ver como ficaria e se encaixaria ali na história que eles queriam contar. Nessa entrevista mesmo, continuando a frase, a Meg ainda falou que no que eles queriam contar para esse filme, que é a história da Rumi, nem cabia contar o passado da Zoe e da Mira. Então, por isso que o passado delas não é explorado no filme, porque não cabia na história que eles queriam contar agora para esse filme. Mas ela também disse que sim, tem muitas perguntas a serem respondidas, o que me dá uma esperança de que pode ser que tenhamos mais coisas num futuro. Quem sabe, né? Eu amaria ver mais coisa desse universo, porque ele é incrível. Mas fica aí com o trechinho dela falando exatamente isso que eu acabei de contar pra vocês, mas agora com as palavras dela mesmo. This misconception that there's a director's cut or something, that like we made the movie 3 hours long and then trimmed it down, like that never happens in anime. It's hard enough just to make this one cut. Yeah, that's a lot of work. So this, we don't put in work where we don't need it. But there's a lot of like unanswered questions and unexplored and unexplained things, and I think our audience is used to long form storytelling. We have so many series that feature like individual stories, but like Chris was saying, like ultimately even a really fleshed out backstory of Mira and Zoe were not fully they weren't completely necessary to track Rumi's story. And so we had to make the decision to pull those out.